Na aula de hoje falaremos sobre a mudança de coordenadas polares para a resolução de integral dupla. Eu vou começar esboçando em que situação nós estaremos trabalhando. Imagina que você tem uma função de duas variáveis, f de x, y, definida num conjunto D. Então aqui esboçando uma figura, imagina que aqui é o eixo x, y, e que aqui você tem esse tal conjunto D. Daí o que é que nós faremos? A gente vai aplicar a transformação de coordenadas polares nesse conjunto D. Ou seja, você vai pegar x e y e você vai trocar por r cosseno θ, r seno de θ. Aí isso vai te mudar, né, o sistema de coordenadas, vai levar num sistema rθ. Aí por simplicidade imaginemos que quando você faz essa mudança de coordenada polar, isso te gera um retângulo polar, né? Retângulo polar, digamos R, que ele tem os extremos como sendo em R, AB, e em θ, alfa e beta. Ou seja, o raio, né, varia de A até B e o ângulo θ de alfa até beta. Aí vamos introduzir aqui uma notação, né? Imagina que quando você fez essa mudança de coordenada polar bem aqui, você usou uma função psi de rθ como sendo exatamente essas duas coordenadas, né? R cosseno θ, R seno θ. Aí nós provaremos mais adiante, mais na frente no curso, né, que essa função aqui, essa mudança de coordenada polar, ela é bijetiva, contínua, com inversa, ou seja, a função inversa dela, contínua. Então, nessas condições, devido a um teorema que nós falaremos mais à frente, né, então, graças ao teorema de mudança de variável, esse é um dos teoremas mais importantes do curso, dos mais clássicos. Então, graças a esse teorema, apesar de nós não conhecermos ainda, tudo que eu estou falando aqui são hipóteses, que precisam ser satisfeitas para que o teorema seja válido. Então, graças a esse teorema, a gente pode resolver a integral dupla, da função sobre D como sendo a integral iterada, sobre o retângulo polar. E é assim que é feito o uso de coordenadas polares, né? Quando você faz a mudança de coordenada polar e se, por exemplo, você conseguir um retângulo polar, né, onde você consegue limitar o raio, né, entre dois números, A e B, e você consegue limitar o ângulo, né, também entre um alfa e um beta, então a integral sobre D vai ser igual à integral de alfa até beta, aí dentro a integral de A até B, de f de r cosseno θ, r seno θ, e daí a gente exige que ao menos a f seja integrável sobre o retângulo polar, né? Uma vez que eu estou colocando aqui dentro dessa integral f de r cosseno θ, r seno de θ. Então aqui, por simplicidade, eu vou supor, né, também que f é contínua em R, porque daí ela é integrável, né? Então tem sentido aqui essa integral iterada. Então é assim, f de r cosseno θ, r seno θ, aí tem um r misterioso, né, que aparece aqui multiplicando. A gente vai explicar ele a partir também do teorema de mudança de variável. Por que é que vai aparecer esse r aqui? Então esse r vai multiplicar a f de r cosseno θ, r seno θ. Aí dr dentro e lá fora, onde você variou o ângulo, né, dθ. Então vamos para um primeiro exemplo. Vamos calcular a integral sobre d de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, onde d, aqui eu coloquei b, mas é d na verdade, onde d é esse semicírculo, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1, com y maior ou igual que 0. Então vamos lá, vamos esboçar a situação. Você tem aqui x, y, e você quer integrar aqui sobre esse semidisco, né? Veja que aqui a condição é que y seja maior ou igual que 0. Então, é esse semidisco aqui. Ele é de fato unitário, né? Então, aqui o raio é 1. Aí você pode me perguntar, para essa região, eu posso fazer uma integração sem usar a mudança de coordenada polar? É claro que pode. Nesse caso, você vai precisar, né, utilizar que essa borda aqui, ela é dada pela raiz positiva de 1 menos x ao quadrado.
Então você vai integrar, né, como uma região do tipo 1, né, em que o x ele varia de -1 até 1 e o y varia de 0 até bater aqui em 1 menos x². Então é possível integrar sem utilizar coordenadas polares. Só que com coordenadas polares, né, as coisas ficam bem simples. O que é que você vai precisar fazer? Você chama x de r cosseno de θ, chama y de r seno de θ, e em seguida você deve se perguntar, o r, né, ele está entre qual intervalo? E o θ também, ele está encaixado em qual intervalo? E daí a gente vê, né, nesse caso é bem simples, que o raio ele varia de 0 até 1, né? Então, esse tamanho aqui de verde. Então, o raio está entre 0 e 1. E qual é a variação do ângulo, né? Para essa figura, a variação do ângulo é aqui de 0 até π, né? Aqui essa parte de azul que eu fiz. Então, o ângulo varia entre 0 e π. Aí daí a gente vai utilizar aqui essa fórmula de número 20. Então, com a integral dupla sobre d do seno de x ao quadrado mais y ao quadrado dA vai ser igual a integral. Aí veja que primeiro vem onde o ângulo varia, de 0 até π. Aí aqui dentro a integral onde o r varia, de 0 até 1. Aí de seno, aí olha aqui para a fórmula 20, você vai trocar x por r cosseno θ e y por r seno de θ. Então aqui fica seno de r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado. Aí nunca esqueça desse r aqui. Vai ter sempre um r multiplicando quando você fizer a mudança para a coordenada polar. Então aqui vezes r dr, aí fecha o colchete, dθ. Pronto, então aqui está feito corretamente a mudança. Aí aqui dentro, né, nessa parte aqui que eu estou marcando, você isola r ao quadrado e faz que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então isso aqui se torna integral de 0 até π, da integral de 0 até 1, de seno de r ao quadrado vezes r dr dθ. Aí aqui, essa integral interna você resolve com uma mudança simples de variável, né? Você pode chamar u igual a r ao quadrado, então du é igual a 2r dr. Então du sobre 2 igual a r dr. Daí você analisa a integral indefinida, integral do seno de r ao quadrado vezes r dr, conforme essa substituição aqui, é a mesma coisa que 1 sobre 2 da integral do seno de u du. Mas a integral do seno é menos o cosseno. Então, dá menos 1 sobre 2 do cosseno de u. Aí você volta para a variável original, né? Então, fica menos 1 sobre 2 cosseno de r ao quadrado. Então, essa integral aqui interna, você pode escrever, né, direto como sendo menos 1 sobre 2 do cosseno de r ao quadrado, onde r está definido de 0 até 1. E aqui fora permanece o dθ. Aí você substitui, então você vai ficar com a integral de 0 até π, substituindo no 1 vai ficar menos 1 sobre 2 cosseno de 1. Substituindo no 0, você vai ficar com menos 1 sobre 2. Só que tem um sinal de menos que vem da aplicação nesses dois extremos, aí junta com esse sinal de menos aqui. Portanto, fica mais. Então, 1 sobre 2, porque o cosseno de 0 é 1. Aqui fora, de θ. Só que isso aqui, esse resultado aqui de dentro, é uma constante, né? Então, fica só a integral de 0 até π de dθ, né? Ou seja, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2 cosseno de 1, mais 1 sobre 2 da integral de 0 até π apenas de dθ. Mas a integral de dθ é apenas o θ, de 0 até π, né? E quando você substitui, então fica aparecendo um π aqui. Então, esse resultado dá π, que multiplica menos 1 sobre 2 cosseno de 1, mais 1 sobre 2. Pronto, está aí o resultado da integral. Agora, uma observação muito importante. Se a sua função, né, for contínua em uma região polar que não necessariamente é um retângulo, por exemplo, uma região dessa forma aqui, né, onde o
o ângulo varia no intervalo, só que o seu R, o seu raio, fica encaixado entre duas funções de θ, né? Ou seja, você vai ter a seguinte situação. Você tem aqui o xy, tem sua região D, você aplica a mudança de coordenadas polares, aí quando chega aqui no sistema polar, digamos Rθ, você tem que o θ fica entre alfa e beta, fica limitado no intervalo, só que o seu raio, né, ele fica aqui entre funções que dependem de θ, ou seja, digamos aqui que seja h1 de θ e essa outra aqui h2 de θ, e daí você tem essa região aqui polar. Aí nesse caso é possível também utilizar, né, um resultado parecido com o resultado 20, né? A gente consegue a integral mesmo a partir desse tipo de região, né? Esse é o resultado 22. A integral dupla sobre D é igual à integral onde o ângulo varia, né, de alfa até beta, e aqui dentro o raio varia entre as duas funções, né, h1 e h2, de f de r cosseno θ, aí aparece de novo o r multiplicando aqui, dr, aí você faz essa integral iterada e em seguida faz a integral em θ. Repare que isso é bem parecido, né, de quando a gente fez integral dupla sobre regiões do tipo 1 e do tipo 2. Né? A gente variava um dos intervalos de integração entre duas funções, né, bem parecido com integrais de regiões do tipo 1 e 2. E frequentemente a gente estará utilizando essa fórmula 22. Então vamos aplicar essa observação aqui para resolver esse exemplo. Calcular a integral dupla sobre D da raiz de x² mais y², onde D é o triângulo de vértices 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Então vamos fazer aqui um desenho da região, que você tem x, y. Então um vértice do triângulo aqui está na origem, o outro vértice está aqui em 1, 0 e o outro aqui em 1, 1. Aí você junta, pronto, e está feito o triângulo. Aí você já pode começar achando esquisito, eu vou utilizar coordenadas polares em triângulo. Sim, é possível sem problema algum. Veremos que não fica tão complicado nesse caso. Você vai chamar normalmente x de r cosseno de θ, y de r seno de θ. Aí daí o que às vezes fica um pouco difícil de decidir é onde permanecem esses intervalos, né, de integração de r e de θ. A variação de θ é bem simples de arranjar. Basta você verificar, né, o quanto é que esse ângulo aqui varia. Mas é claro que ele varia de 0 até π sobre 4, até 45 graus, né? Porque essa reta aqui que passa pela origem e por 1, 1, ela é exatamente a reta y igual a x, né? Ou seja, é a reta que corta o primeiro quadrante, né, em dois pedaços iguais, né? Então, esse ângulo aqui ele é 45 graus e esse restante aqui também é 45 graus. Ou seja, esse θ varia entre 0 e π sobre 4, que é 45 graus, né? Agora a gente tem que observar como é que esse r vai variar. Para você entender como o r varia, você vai ter que prestar atenção nessa reta aqui que eu estou desenhando. Está partindo aqui da origem e está chegando aqui nesse pedaço aqui de vermelho, né? Nessa semi-retazinha aqui que agora eu estou marcando de laranja. Mas que semi-reta é essa? É onde a coordenada x é igual a 1. Ou seja, essa reta aqui, né, se você completar ela, é a reta x igual a 1. Só que para mudar para coordenadas polares, o que é que você está chamando de x? Você está chamando x de r cosseno de θ. Ou seja, você tem que 1 é r cosseno de θ. Ou seja, dividindo por cosseno de θ, você vai ter que o r é 1 sobre o cosseno de θ. Mas aí você também observa que ele está partindo aqui, né, desde o tamanho 0 até ter esse tamanho aí de 1 sobre cosseno de θ. Ou seja, o r ele varia de 0 até 1 sobre o cosseno de θ. Em resumo, quando você faz a mudança de coordenada polar, o que é que isso está fazendo? Ele está pegando esse triângulo, aí imagina que aqui é o eixo
R e aqui é o eixo θ. Por meio dessa mudança de coordenada polar, ele está fixando o θ entre 0 e π sobre 4, ou seja, 0 e aqui, digamos, π sobre 4. Enquanto que o R você está deixando entre 0 e 1 sobre o cosseno de θ. Mas, por exemplo, você vê que quando o θ é 0, né, você está aqui em cima do zero, quanto é que vai ser o R correspondente? O R vai ser 1 sobre o cosseno de 0, que é 1. Né? Então, o R correspondente está aqui, é 1. Aí outro exemplo, né, é quando você tem o θ igual a π sobre 4. Então, 1 sobre o cosseno de θ vai dar a raiz de 2, né, que é um pouquinho maior do que 1. Então, é de se imaginar, né, que quando você vai variando os θs aqui, a gente tem uma curva talvez desse tipo. Então, você tem que a região, quando você faz a transformação de coordenadas polares, é algo desse tipo. Em particular, depois que você consegue os intervalos, né, de integração, então fica tranquilo de se aplicar essa fórmula 22. Então vamos lá, né? A integral dupla sobre d da função raiz de x² mais y² dA. Aí mudando para a coordenada polar, mesma coisa que a integral. Aí fora você coloca um intervalo em que o θ varia, de 0 até π sobre 4. Aí a integral de dentro, né, vai de 0 até 1 sobre cosseno de θ. Mas lembre que 1 sobre cosseno de θ é a mesma coisa que a secante de θ. Então você pode colocar aqui a integral de 0 até a secante de θ da raiz. Aí você muda, né? Você troca x por r cosseno θ. Então fica r cosseno de θ ao quadrado. Y você troca por r seno de θ. R seno de θ ao quadrado. Aí multiplica por r dr e aqui fora dθ. Então você deve fazer essa integração. Vai ficar a integral de 0 até π sobre 4. Aí, aqui dentro, você pode pôr o r ao quadrado em evidência. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. E como r é positivo, né, você vai ficar com a raiz de r ao quadrado. Mas como r é positivo, isso é o próprio r. Então eu já vou colocar direto que isso dá r vezes r dr. Onde esse r daqui, ele vem daqui, né? R dr. E essa integral fica de 0 até a secante de θ. E aqui fora, dθ. Mas isso aqui lhe dá r ao quadrado, dr, né? E qual é a integral de r ao quadrado? É r elevado a 3 sobre 3, né? Então, você pode escrever isso como a integral de 0 até π sobre 4, de r3 sobre 3, com r indo de 0 até a secante de θ. E aqui dθ. Substituindo, você vai ficar com a integral de 0 até π sobre 4 da secante ao cubo de θ sobre 3 dθ. Aqui você desprezou quando você aplica 0, né, porque dá apenas 0. Mas daí a gente vai utilizar uma fórmula de recorrência, né, que a gente já tem para secante. Isso aqui é uma fórmula para secante ao cubo, que é a seguinte. A integral da secante ao cubo de θ dθ, isso é 1 meio da secante de θ vezes a tangente de θ, mais o ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. E daí, continuando a conta, então a gente vai ter, né, por causa desse 3 aqui que está aqui no denominador, a gente junta com esse 2, né? Então fica 1 sobre 6 da secante de θ vezes a tangente de θ, mais o ln do módulo da secante de θ, mais a tangente de θ. Isso de θ igual a 0 até θ igual a π sobre 4. Mas isso é igual a 1 sobre 6. Aí veja que a secante de π sobre 4 é 1 sobre o cosseno de π sobre 4. Então, é a mesma coisa que 2 sobre raiz de 2. Só que você pode multiplicar e dividir por raiz de 2, né? Quando você faz isso, você fica cancelando esse 2 de cima com o 2 que vai aparecer aqui embaixo, né? Porque você multiplica raiz de 2 por raiz de 2. Então, a secante de π sobre 4 é só raiz de 2. Então, eu vou apagar aqui e já vou colocar raiz de 2.
Aí a tangente de π sobre 4 dá apenas 1. Então fica raiz de 2 vezes 1, que eu vou deixar aqui apenas raiz de 2. Mais o ln, aí a secante de θ, como eu já falei, dá raiz de 2. E a tangente de π sobre 4, né, como eu acabei de falar também, dá 1. Aí não acabou não, falta ver no zero, né? Quando você faz no zero, a secante de zero é 1 sobre o cosseno de zero, que é 1. Só que a tangente de zero é zero. Então esse primeiro termo dá zero. Mas, aí vamos ver o ln do segundo. Bom, a secante de zero, como eu já falei, dá 1. E a tangente de zero é zero. Então dá esse resultado aqui. Só que a gente sabe que o logaritmo natural de 1 é zero. Portanto, esse resultado aqui é todo zero. Então o resultado, né, vai ser 1 sobre 6 da raiz de 2 mais o ln do módulo da raiz de 2, que nem precisa mais colocar o módulo, né, porque você está vendo que é algo positivo. Então é ln de raiz de 2 mais 1 e é isso o resultado. No cálculo 1 a gente aprendeu, né, a calcular a área de algumas figuras, né, em coordenadas polares. Usando a integral dupla é possível também fazer isso. Por exemplo, vamos utilizar a integral dupla para determinar a área contida em um laço da rosácea de 4 pétalas, né? R igual a cosseno de 2θ. Primeira coisa que a gente tem que fazer é esboçar a figura. Aí você observa que para dar uma volta completa aqui, os zeros, né, de cosseno de 2θ, eles são em π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Ou seja, essa função tem um zero quando você tem um ângulo aqui de π sobre 4, ela tem outro zero quando você tem um ângulo 3π sobre 4, outro zero quando você está em 5π sobre 4 e outro zero quando você está em 7π sobre 4. Aí para fazer a figura, basicamente quando você está no ângulo zero, né, em 0 graus, você tem cosseno de zero, que é 1. Aí você vai variando, aí quando chega aqui em π sobre 4, né, imagina que aqui é θ igual a π sobre 4, cai para zero, né, porque fica 2 vezes π sobre 4, que é o cosseno de π sobre 2, mas o cosseno de π sobre 2 é zero. Aí você vem para cá, aí você continua construindo os laços, né? Daqui desce, aí sobe, aí tem outro zero aqui, aí vem para esse lado, aí pega, aí sobe, aí vem aqui para cima, aí desce e volta para 1. Se você quiser, também é possível fazer uma tabelinha, né, com valores de θ e valores de r para você se basear para fazer a construção da figura. Aí a gente quer a área contida em um laço, né? Então a gente quer a área dentro de um laço desse aqui, por exemplo. Aí a gente observa que essa variação aqui, que eu estou marcando agora, né, é de 0 até π sobre 4. Mas para fazer essa área completa, eu posso pegar essa variação de baixo também. Que se eu olhar o ângulo variando nessa direção, é de 0 até menos π sobre 4. Então, você pode pensar dessa forma. Daí, é uma propriedade que a área é igual à integral dupla, digamos que seja a área de um certo conjunto D. É a integral dupla sobre D da função 1. Então, isso dá a área. Pronto, então nós queremos utilizar coordenadas polares. Então, como é que eu devo fazer, né? Primeiro, eu devo arranjar o intervalo de variação do θ. A gente observa aqui pela figura que o θ fica entre menos π sobre 4 e π sobre 4, né? Que é exatamente essa variação aqui. Já o R ele fica de onde para onde? O R ele é maior ou igual que zero e é menor ou igual do que cosseno de 2θ. E por que cosseno de 2θ? Porque os raios eles vão variando a partir de zero e vão tocando aqui nesse laço, né, que é formado exatamente pela função cosseno de 2θ. Então os raios eles variam dessa forma, né? Aí tendo isso, a gente pode
fazer, né, a integral via mudança de coordenada polar. Então a integral dupla sobre o laço, né, digamos, da função 1dA, que isso é exatamente a área do laço. Aí mudando para a coordenada polar, vai ficar como? Aqui fora você coloca a variação do ângulo, de menos π sobre 4 até π sobre 4. Aí aqui a integral de 0 até o cosseno de 2θ, que é onde o r varia. Só que quando para essa função 1 é apenas uma constante, né? Então a gente não vai ter onde colocar o r cosseno θ e o r seno θ. Então permanece o 1. Aí vezes o r dr, esse r aqui que aparece junto, multiplicando aqui, ele sempre tem que aparecer, né? Você sempre tem que colocar. E aqui fora, dθ. Aí beleza, você então vai integrar a função r, né? Então fica r ao quadrado sobre 2. Aí o 1 meio eu já vou deixar aqui fora, ele pode sair porque é constante, né? Então fica a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, de r ao quadrado, onde r vai de 0 até o cosseno de 2θ, aqui fora dθ. Substituindo, né, vai ficar 1 sobre 2, integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, cosseno ao quadrado de 2θ. Aí aqui a gente pode utilizar uma fórmula, né, que facilita a integração do cosseno ao quadrado. A gente sabe que o cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Então a gente usa essa fórmula. Só que o nosso x aqui para esse caso vai ser 2θ. Então quando a gente fizer essa troca, né, essa substituição, vai ficar 1 mais cosseno de 4θ sobre 2. Então fica 1 sobre 2 da integral de menos π sobre 4 até π sobre 4 de 1 mais cosseno de 4θ sobre 2 dθ. Aí eu passo o 2 lá para fora também e já integro, né? Então fica 1 sobre 4 de θ mais o seno de 4θ sobre 4, né? Quando eu faço a integração. Onde θ vai de menos π sobre 4 até π sobre 4. Então, quando você substitui, né, e faz as contas, você verifica que isso vai dar π sobre 8. Aí um exemplo muito importante é o exemplo da integral gaussiana, que é a integral da função exponencial de menos x² definida em toda a reta real, ou seja, de menos infinito até mais infinito, né, que é essa integral aqui, integral de menos infinito até mais infinito de e elevado a menos x² dx. Nós vamos mostrar nesse exemplo que essa integral dá raiz de π. E a importância dessa integral, né, é em vários ramos, né, nas ciências exatas, como na física ou na estatística, né, visto que a distribuição normal, né, dada por essa integral dividido pela raiz de π, né, é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. E uma coisa também que foi dita por um matemático chamado William Thomson, né, que também é conhecido por Lord Kelvin, é que um matemático, né, é aquele para o qual o resultado dessa integral aqui é tão óbvio quanto para você, né, para uma pessoa comum, é que 2 vezes 2 é 4. Né? Então, pense num rapaz humilde, né, dizer um negócio desse. Mas tudo bem. Então, vamos demonstrar, né, que esse resultado dá raiz de π via mudança de coordenada polar e via a integral dupla. Né? Porque veja que essa integral aqui é uma integral de uma variável. Né? Isso aqui é uma integral de uma função de uma variável. E a estratégia é exatamente pegar e dobrar a dimensão. No seguinte sentido, se a gente define I de R como sendo a integral de menos R até R da exponencial de menos x² dx, então a gente pode mudar esse parâmetro aqui, sem problema. A gente pode dizer que também é a integral de menos R até R de e elevado a menos y² dy. Uma vez que o nome dessa letra aqui, né, o nome dessa variável aqui independente, se você usar y, z, w, tanto faz. O resultado é a mesma coisa. E daí o que é que você faz? Você eleva ao quadrado essa I de R.
Então, I de R ao quadrado, né, pode ser visto como a integral de menos R até R de E elevado a menos x quadrado dx multiplica a integral de menos R até R. Aí eu posso colocar E elevado a menos y ao quadrado dy. Mas como x e y são variáveis independentes, uma não depende da outra, eu posso juntar isso numa integral dupla. É a integral de menos R até R da integral de menos R até R. Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui na frente E elevado a menos y ao quadrado dy. Aí aqui E elevado a menos x quadrado dx. Só que como x não depende de y, nem y depende de x, a gente está olhando as duas como variáveis independentes, eu posso passar essa exponencial aqui para dentro. Né? E eu posso juntar a exponencial de menos y ao quadrado vezes a exponencial de menos x ao quadrado, como sendo a exponencial de y ao quadrado, né, mais x ao quadrado com o sinal de menos fora. Ou seja, isso aqui pode ser visto como a integral de menos r até r, da integral de menos r até r, de e elevado a menos y ao quadrado, menos x ao quadrado, aí aqui dy e aqui fora dx. Aí o que é que você observa, né, a partir dessa última integral dupla que a gente chegou aqui? Você observa que a sua região de integração é o seguinte quadrado, né? Você tem aqui, digamos, x e aqui y. Aí você vai aqui de menos r até r no y. E aqui no x também, você vai de menos r até r. Então, daí a sua região de integração aí para essa última integral é esse quadrado aqui. Não ficou tão quadrado, mas imagine que é um quadrado. Aí essa é a sua região de integração. Aí o que é que você vai considerar agora? Né? Como é que você vai conseguir aquele resultado? A estratégia é passar um círculo aqui circunscrito a esse quadrado. Ou seja, você passa esse círculo aqui que eu estou fazendo de verde. Como é que você descobre o raio desse círculo? O raio desse círculo é esse tamanho aqui, né? Que parte aqui do zero e vai até esse vértice aqui. E como é que você descobre quem é esse tamanho? Ora, daqui para cá você tem o tamanho R e daqui para cá você tem o tamanho R. Esse triângulo que você formou bem aqui, ele é retângulo. Aí você usa Pitágoras. Esse raio aqui vai ser a raiz do r ao quadrado mais r ao quadrado, porque cada lado é r, né? E isso é raiz de 2r ao quadrado, que é igual a raiz de 2 vezes r. Pronto, então se você chamar o círculo de verde, né, de B, então ele pode ser visto como a bola de centro na origem, centro em 0, 0, e raio, raiz de 2r. Né? Entenda que essa parte de verde aqui, né, que eu desenhei esse círculo, não é apenas a borda. Você tem que pensar que está incluindo tudo aqui de dentro também. Tanto a borda como todo o recheio de dentro. Isso é um disco, né, na verdade. Aí beleza, você considerou esse conjunto B. E daí o que é que você faz com isso? Como você vê que esse conjunto B ele contém o quadrado, então a ideia, né, que você tem é que a integral sobre o quadrado, né, ou seja, a integral iterada de menos r até r, da integral de menos r até r de e elevado a menos y ao quadrado, menos x quadrado, aí aqui dentro dy e aqui fora dx, é menor ou igual que a integral dupla sobre B, né, ou seja, essa bola na origem com o raio raiz de 2r, dessa mesma função, e elevado a menos y ao quadrado, menos x ao quadrado, dA. De fato, isso não é só intuitivo, na verdade isso é uma propriedade. Eu vou até colocar aqui. Né, se A está contido em B, então a integral dupla sobre B, né, digamos de uma função f de xy dA, ela é maior ou igual que a integral dupla sobre A da mesma função. Isso, claro, né, desde que a função
seja maior ou igual que zero. Eu acho que eu consigo convencer vocês de que isso é verdade sem precisar de uma demonstração. É só lembrar, né, que nesse caso de A contido em B, você tem, por exemplo, aqui o conjunto B e aqui dentro você tem um conjuntinho A. Quando você vai considerar a soma de Riemann, né, quando você fizer os subretângulos, né, aquele negócio todo da partição, você vê que como a função é positiva e aqui tem mais, nesse B tem mais área do que no A, né, a soma de Riemann em B vai ser maior do que a de A. Consequentemente, quando você passa o limite, né, você tem essa desigualdade aqui de maior ou igual. Então faz sentido, né? Se a gente tiver um conjunto contido no outro e a função positiva, a integral de um é maior ou igual que a integral do outro. E é o que está acontecendo aqui. Essa exponencial de menos y ao quadrado menos x quadrado é uma função positiva. E esse conjunto B, que é a bola centrada na origem de raio raiz de 2r, ela contém o quadrado, né? Que dá essa integral iterada aqui. Por isso que faz sentido essa desigualdade aqui. Aí agora o que a gente faz? De modo semelhante, eu vou considerar um outro círculo, né? Um outro disco. E que disco vai ser esse? Vai ser o disco inscrito dentro do quadrado, ou seja, vai ser esse disco aqui que eu estou desenhando agora, né, de laranja. Ele, pelo que a gente está observando aqui, ele tem o raio igual a R, né? Veja que por aqui a gente observa isso bem claramente, né? Esse daqui de laranja pode ser chamado de repente de B1 e é a bola centrada na origem e de raio R. E o que é que a gente vê, né? A gente vê que podemos utilizar também essa propriedade, né? A nossa função, que é essa exponencial, ela é positiva e esse conjunto B1, né, que é essa bola de raio R, está dentro do quadrado. Portanto, o quadrado sendo maior, né, a integral vai ser maior. Então eu passo uma outra desigualdade para cá, né, e vai ser maior ou igual que a integral dupla sobre B1 da função e elevado a menos y ao quadrado menos x quadrado dA, né, utilizando novamente essa propriedade aqui. Aí qual é a ideia agora, né? O que é que você tem, né, aqui? Você tem um quadrado que depende de R, você tem uma bola B1 que depende de R e você tem uma bola B que também depende de R. Ou seja, todas essas integrais aqui, essas três integrais, elas dependem do R, né, do raio. Aí o que é que você vai fazer? Você vai mandar o R para infinito. Se você manda o raio para infinito, você entende, né, que o raio dessa primeira bola, né, da menorzinha de laranja, vai para infinito. O raio do quadrado, né, o tamanho do quadrado, vai para infinito também. E o raio dessa bola B, da maior, também vai para infinito. Quando você faz isso, né, a gente vai mostrar que tanto essa integral aqui do lado esquerdo, quanto a integral do lado direito, ambas vão para o mesmo valor. E sendo essas duas convergentes, né, segue do teorema do confronto, né, uma vez que essa integral do meio está encaixada, que ela converge para o mesmo valor. Então a ideia vai ser isso, né, passar o limite em R. Só que para isso a gente vai ter que descrever os resultados dessas integrais aqui dos extremos. E sobre elas, né, uma vez que a gente está sobre regiões circulares, nós vamos passar coordenadas polares. Então, usando coordenadas polares na integral do lado esquerdo e direito, a gente tem o seguinte. Por exemplo, começando aqui do lado direito, né, a gente tem o seguinte, a integral dupla sobre b de e elevado a menos y ao quadrado menos x quadrado dA vai ser a mesma coisa, né, se você reparar, que a integral de 0 até 2π e o raio, né, a integral vai ser de 0 até raiz de 2r. Porque como a gente tem um disco, né, esse disco de verde, a gente sabe que o ângulo, né, vai ter que rodar os 2π completo e o raio a gente tem aqui, né, ele vai de 0 até raiz de 2r. Aí você vai trocar x por r cosseno θ e y por r seno θ, né? Então vai ficar e elevado a menos r
quadrado cosseno ao quadrado de θ menos r quadrado seno ao quadrado de θ. Aí, aqui, você tem que lembrar, né, sempre de colocar o r, dr, e aqui dθ. Aí aqui você põe em evidência o r ao quadrado, você faz que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, e essa integral vai se tornar a integral de 0 até 2π, da integral de 0 até raiz de 2 r, de e elevado a menos r ao quadrado, r dr dθ. Aí se você quiser, você pode fazer a mudança de variável, você chama u igual a menos r ao quadrado, então du vai ser menos 2r dr, ou seja, menos du sobre 2 vai ser r dr. Aí você pode resolver a indefinida, né? Você fica com a integral de e elevado a menos r ao quadrado r dr, é a mesma coisa que menos 1 sobre 2 da integral de e elevado a u du, né, fazendo a substituição. Só que a integral da exponencial é ela mesma, então fica menos 1 sobre 2 de e elevado a u, e trazendo a variável menos r ao quadrado de volta, você fica com menos 1 sobre 2 e elevado a menos r quadrado. Ou seja, essa última integral vai ficar a integral de 0 até 2π, e aqui dentro você fica com menos 1 sobre 2 e elevado a menos r ao quadrado. Aí aqui definido, né, de r igual a 0 até r igual. Aí aqui eu percebi que eu deveria ter dado um outro nome para esse raio aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na figura, e para não haver confusão, eu vou chamar esse r aqui de r grande. Então aqui eu vou fazer uma mudança, vai ser tudo um r grande. Então aqui nessa conta vai ser r grande ao quadrado, mais r grande ao quadrado. Então aqui vai ser 2r grande ao quadrado, raiz de 2, r grande. Então aqui é a bola de raio raiz de 2, r grande. E esses raios aqui com r pequenininho eu vou trocar tudo pelo r grande. R grande, R grande, e aqui R grande. Essa mudança aqui é só para não confundir o R da coordenada polar com esse R do raio dessa bola, desse quadrado, dessa outra bola, né? Então daí eu vou fazer as trocas aqui. Aqui é R grande, R grande, R grande e R grande. Aí aqui em cima eu troco tudo pelo R grande também. Pronto, aí agora voltando para a conta, né? Eu tenho que consertar aqui também. Aqui vai ficar um R grande. Esse daqui também é um R grande. E daqui, né, fica exatamente raiz de 2 R grande. Pronto, agora não confunde. Aí, tudo bem. Aí substituindo, você vai ficar com a integral de 0 até 2π. Quando você substitui em raiz de 2 R grande, você fica com menos 1 sobre 2 E elevado a 2 R quadrado e um sinalzinho de menos aqui fora. Quando você coloca em 0, vai ficar menos, aí tem esse menos aqui, portanto transforma em mais 1 sobre 2. Quando R é 0, a exponencial de 0 é 1. Aí aqui, dθ. Mas toda essa expressão aqui ela é constante, né, visto de θ. Então é só substituir, né, 2π menos 0. Então vai ficar 2π, multiplica menos 1 meio, de e elevado a menos 2r ao quadrado, mais 1 sobre 2. Cancelando esses meios aqui,
você fica com π que multiplica menos e elevado a menos 2r grande ao quadrado mais 1. Então você resolveu essa daqui. Agora vamos resolver aqui a integral dupla sobre b1. Então, analogamente, a integral sobre b1 de e elevado a menos y ao quadrado menos x quadrado dA. Aí você vê que é a mesma conta, né? Uma vez que b1 também é uma bola, né? Só que o raio deixa de ser raiz de 2r para ser apenas r. Então você vai repetir toda a conta, só que quando chegar aqui nessa etapa, né? Aqui faltou um dθ, aqui ao invés de considerar raiz de 2r, você vai considerar apenas r. Então você já pode começar a conta já daquele pedaço, né? A integral de 0 até 2π de menos 1 meio de e elevado a menos r quadrado, com r igual a 0, com r igual ao r grande. Né? A diferença está aqui, dθ. Substituindo, né, e notando que isso aqui poderia sair tudo para fora da integral, e você só integraria integral de 0 até 2π de dθ, que dá apenas 2π. Você tem que isso aqui vai dar π e elevado a menos r quadrado mais 1. E aqui com sinal de menos. Bem parecido com o resultado anterior. A diferença é que esse aqui tem um menos 2, né? E esse aqui é só menos 1. Ou seja, como eu fiz essa conta, eu tenho o seguinte encaixamento, né? Eu tenho π, que multiplica menos e elevado a menos r quadrado mais 1, menor ou igual do que a integral de menos r até r, da integral de menos r até r, de e elevado a menos x quadrado, menos y ao quadrado, dy dx, menor ou igual que π vezes e elevado a menos 2r quadrado mais 1. E agora o que eu faço? Eu faço o limite. Né? Eu pego o limite aqui. Tome o limite. Quando eu faço esse r grande, né, tender para infinito, aí coloque na sua cabeça que tudo aqui vai para infinito. Né? O raio dessa bola grande aqui de verde vai para infinito. Dessa bola laranja vai para infinito. E o quadrado também. Então tudo vai para infinito aqui. Portanto, né, você vai ficar com o seguinte. π vezes... Aí o limite pode entrar para dentro, né? Então você vai ter que calcular esse limite aqui. Limite de e elevado a menos r ao quadrado, quando esse r grande vai para infinito, mais 1. Eu vou até colocar aqui um parêntese em vermelho, porque é o limite da constante, a própria constante. Então fica assim. Aí menor ou igual. Aí essa integral aqui é a mesma coisa que a integral de menos infinito até infinito, da integral de menos infinito até infinito, uma vez que você mandou o r grande para infinito, né? De e elevado a menos x quadrado, menos y ao quadrado, dy dx. E isso é menor ou igual do que π vezes, aí tem um sinal de menos, que eu esqueci bem aqui. Aí coloca também entre parênteses o limite, quando esse r grande vai para infinito, de e elevado a menos 2r ao quadrado, mais 1. Pronto, aí eu lhe pergunto, para onde é que esse limite aqui vai e esse outro? Cada um vai para zero, né? E por que vão para zero? Porque esse limite é simplesmente esse aqui, ó. Limite quando r tende a infinito de 1 sobre e elevado a r ao quadrado, por causa desse sinal de menos. E daí esse é zero. E esse outro é semelhante, né? Fica limite de 1 sobre 2r ao quadrado. Quando r vai para infinito, também vai para zero. Então, o que é que você tem? Você tem que vai ficar π vezes 1 dos dois lados, né? Então, π é menor ou igual do que a integral de menos infinito até infinito, da integral de menos infinito até infinito, de e elevado a menos x quadrado, menos y ao quadrado, dy, e aqui fora, dx. E isso é menor ou igual do que π.
Então aí, né, encaixa, né? Isso resulta então para você que a integral de menos infinito até infinito, a integral de menos infinito até infinito, de e elevado a menos x quadrado menos y ao quadrado dy dx é igual a π. Só que daí a gente ainda não chegou, né, aonde a gente queria. Para a gente chegar, a gente vai ter que observar que bem aqui, essa integral aqui a gente chamou de I de R ao quadrado, né? Então, a gente vai e troca. Só que ali a gente, como colocou o R, e nosso R aqui é infinito, então você pode dizer que I de infinito ao quadrado é igual a π. Ou seja, I de infinito é igual a raiz de π. Né? Veja, mostrando aqui mais uma vez, para que fique bem entendido, né? Para a gente construir essa integral dupla, que a gente pegou o limite, mandou desse R grande para infinito, a gente pegou essa I de R aqui, a gente definiu como I de R como sendo essa integral sobre esse retângulo, né, como sendo integral de uma variável. Aí a gente elevou ao quadrado para poder dobrar a dimensão e transformar na integral dupla. Então, como a gente fez isso, né, a gente elevou ao quadrado e no final, né, dessa última conta aqui a gente fez R tender para infinito, aí eu simplesmente estou ressubstituindo, né, a fórmula de antes, só que com R igual a infinito. Aí, como deu convergente, né, eu posso tirar a raiz. Então, eu tirei a raiz de π e ficou I de infinito. Só que quem é I de infinito? É exatamente essa integral aqui trocando esses extremos por infinito. Ou seja, eu cheguei no resultado desejado. I de infinito é exatamente, né, a integral de menos infinito até infinito de e elevado a menos x quadrado dx. E como eu queria, eu cheguei em raiz de π. Pronto, então tá aí mostrado, né, que o resultado da integral gaussiana dá raiz de π. E por último, vamos mostrar esse exemplo aqui, no qual fica muito explícito, né, de que utilizar as coordenadas polares às vezes pode te ajudar, né, a simplificar muito o cálculo de uma integral dupla. Por exemplo, você tem essas três integrais iteradas aqui em soma, né, e a gente quer utilizar as coordenadas polares para combinar, né, toda essa soma aqui numa única integral dupla. E em seguida vamos calcular. Mas para utilizar as coordenadas polares, a gente tem que saber quem é a região de integração, né? E daí como é que eu descubro, né, essa região de integração? O que é que você tem que observar? Você tem que observar, né, que nas três somas, essa integral aqui externa é em dx, né? Ou seja, esses intervalos aqui, né, de integração, eles estão todos sobre o eixo x. Então aqui vamos tentar representar graficamente essa região. Imagina que você tem o eixo xy. Aí vamos lá. A primeira integral, né, você tem que o x ele está variando de 1 sobre raiz de 2 até 1. Digamos esse intervalozinho aqui. Em seguida, na segunda integral, você vai de 1 até raiz de 2. Então, você sai de 1, chega aqui em raiz de 2. E na terceira integral, você sai de raiz de 2 e chega em 2. Então, você sai de raiz de 2, chega bem aqui em 2. Então, beleza, você montou aqui o intervalo em x. Agora, como é que você percebe as variações de y, né? Você vai perceber a partir desses intervalos de integração que estão aqui nessas integrais internas, né? Dentro dos colchetes. Então, você percebe que quando x está entre 1 sobre raiz de 2 até 1, o y está variando da raiz de 1 menos x2 até x. Ou seja, você pode até já desenhar a reta y igual a x, que você vai utilizar ela. Então aqui imagina que a reta y igual a x. E daí entre 1 sobre raiz de 2 até 1, você tem o y abaixo dessa reta aqui, digamos, y igual a x, e acima de raiz de 1 menos x quadrado. Só que o gráfico de raiz de 1 menos x quadrado
é esse gráfico aqui, ó, descendo assim. Esse aqui é o gráfico de y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Né? Porque quando você está em x igual a 1, esse y aqui zera. Né? Portanto, o gráfico é esse. E a ideia de que essa região entre esses dois, né, entre esses dois gráficos, seja essa daqui de laranja que eu estou marcando. Aí beleza, você fez um dos intervalos. Agora, quando você está entre x igual a 1 e x igual a raiz de 2, você tem que o y varia de 0 até x, né? Ou seja, até a reta y igual a x. Ou seja, você tem essa regiãozinha aqui de integração que eu estou marcando de vermelho. Aí, quando você está entre raiz de 2 e 2, né, que é essa última integral, você tem que o seu valor de y ele está acima de 0 e está abaixo, né, de 4 menos x quadrado. Só que veja só as coincidências, né? Quando você está em raiz de 2, então quando você joga nessa função aqui, 4 menos x quadrado, você vai ficar com a raiz de 4 menos a raiz de 2 ao quadrado. Só que raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 menos 2, 2. Então, isso dá raiz de 2. Então, como essa função, né, 4 menos x quadrado, tem esse gráfico aqui de azul, que ele desce e zera aqui no 2, porque quando você troca x por 2, fica 4 menos 4, que é 0. Então, quando você está exatamente aqui em raiz de 2, o valor correspondente na imagem, lá em y, também é raiz de 2. Isso significa que esse ponto aqui onde fecha, né, onde fecha a figura, coincide exatamente ao ponto de término dessa última figura aqui de vermelho, né? Porque como a reta aqui é y igual a x, em raiz de 2 é também mandado em raiz de 2. Ou seja, que fechou bem direitinho, né, e você tem essa última região aqui. Então, essa região aqui de 3 cores, né, é a nossa região D, que é igual à região de integração. Aí beleza, será que é difícil transformar essa região em coordenadas polares? Eu vou te mostrar aqui que, na verdade, é bem imediato. Né? Eu vou te ajudar a perceber que região é essa. Ó, repara que se você unir as três figuras, né, você tem o seguinte, né, aqui varia de 1 até 2, aí você tem esse negócio aqui circular e aqui esse outro pedaço. Aí você tem essa região. Só que repara que quem é essa curvazinha aqui de baixo? Essa daqui que eu estou marcando mais forte de preto. É exatamente y igual a 1 menos x quadrado, né? Olhando para essa figura de cá. Só que daí você passa o quadrado nos dois lados, passa o menos x quadrado para o outro lado. Isso aqui é x2 mais y2 igual a 1. Aí beleza. Aí o que é essa curva aqui de azul? Né? É a curva y igual a raiz de 4 menos x quadrado. Aí faz a mesma coisa, eleva ao quadrado, passa o menos x quadrado para o outro lado. Você observa que essa daqui é x quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Aí, o que isso tá te dizendo, né? Está te dizendo que essa região, ela é um pedaço, né? Ela é um pedaço de um anel circular, né? Porque se você completasse a figura aqui toda, né? Imagina aqui que você fosse completar, né? Isso daria exatamente a região entre dois círculos, né? Só que aí você só tem um pedaço, né? Você tem só esse pedacinho. E daí, será que você sabe dizer quem é esse ângulo aqui? Você sabe sim, porque você sabe que esse recorte aqui de cima, né, esse mesmo que eu estou marcando aqui de vermelho, ó, ele é dado pela reta y igual a x. E essa reta corta esse primeiro quadrante, né, esse primeiro quadrante de xy, corta exatamente ao meio. Né? Então, daqui a esse teto aqui, ele é 45 graus. Né? Porque esse outro pedaço também é 45 graus. Então, daí você já consegue descrever completamente essa região em coordenada polar. Essa região vai ser o conjunto D, né, formado pelos r tetas, onde
Qual é essa variação de R? Tá bem aqui, ó, explícito. Varia entre 1 e 2. 1 menor ou igual que R, menor ou igual que 2. E 0 menor ou igual que θ, menor ou igual que π sobre 4. Né? Porque esse θ aqui é no máximo 45 graus. Daí, quando você converte essa integral aí sobre D, né? Então a integral dupla sobre D da tua função, que é x vezes y dA, quando você faz a conversão para coordenadas polares, você tem exatamente, né, que o θ vai de 0 até π sobre 4, que o R vai de 1 até 2, aí você troca x por R cosseno θ e y por R seno de θ. Aí lembra que tem o R dr e aqui fora o dθ. Então, como você chamou de D, né, essa região de integração, essas três integrais aqui, né, essa soma, na verdade é a integral dupla sobre D, né, dessa função x vezes y. E daí, a essa integral dupla, né, que ela estava definida de modo bem complicado, né, por meio dessa soma tripla aqui, você consegue transformar numa única integral, né, por meio das coordenadas polares. Veja aí como ficou simples. E o exemplo também pede, né, que a gente calcule. Então vamos resolver aqui esse problema. Quando você multiplica tudo, né, que está dentro dessa integral mais interna, você fica com a integral de 0 até π sobre 4, da integral de 1 até 2, de r elevado a 3, seno de θ, cosseno de θ, dr, e aqui fora dθ. Só que essa integral de dentro é em r, né? Então esse seno de θ e cosseno de θ é visto como constante. Você pode jogar fora da integral. Então ele fica com uma integral de 0 até π sobre 4. Aí aqui fora, como a variação é de θ, você mantém, né, esse seno de θ, cosseno de θ aqui. E essa integral de dentro, né, fica apenas r ao cubo. Aí daí você resolve, né? A integral de r ao cubo é r elevado a 4 sobre 4, com r de 1 até 2. Ou seja, dá isso aqui. Quando você substitui, você fica com 16 sobre 4 menos 1 sobre 4. E isso vai dar 15 sobre 4. Então você pode colocar aqui fora 15 sobre 4. A integral de 0 até π sobre 4, do seno de θ, cosseno de θ, dθ. Aí aqui você usa, né, uma fórmula simples, né, trigonometria, que é o seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x. Aí você passa o 2 dividindo, né, aqui para esse nosso caso. Para daí você transformar isso aqui em 15 sobre 8, integral de 0 até π sobre 4, do seno de 2θ, dθ. Veja que o 2 que eu dividi aqui eu já multipliquei pelo 4, por isso que deu 15 sobre 8. Só que a integral do seno de 2θ é menos 1 sobre 2 do cosseno de 2θ. Então isso aqui dá 15 sobre 8, que multiplica menos 1 sobre 2 do cosseno de 2θ, θ igual a 0, até θ igual a π sobre 4. Só que quando você troca θ por π sobre 4, dá cosseno de π sobre 2, que é 0. Aí quando você troca θ por 0, você tem o cosseno de 0, que é 1. Aí, como você está fazendo isso nesse extremo de baixo, esse sinal de menos, ele junta com o sinal de menos que vem da aplicação aqui dessa primeira, menos aplicado em θ igual a 0. Então, isso vai dar 15 sobre 8, que multiplica 1 sobre 2. Então, isso vai dar 15 sobre 16. Então, aí a gente completa o exemplo e a gente finaliza com isso a aula de hoje.